Becker, filme com roteiro e direção de Ruth Beckerman, filme austríaco, esteve no Festival de Berlim e estará na Mostra de Cinema de São Paulo. Esse documentário acompanha uma experiência bem inusitada, bem interessante. A diretora ela faz uma publicação chamando os homens de diversas idades para fazer um teste para um papel masculino em um dos seus últimos filmes. Só que basicamente é um experimento no qual o filme ele traz a discussão sobre a moral, a ética na atualidade, pela perspectiva masculina, sobre um texto erótico escrito em 1906, baseado em Josephine Mutzenberger, ou a história da prostituta vienense, supostamente escrito por Felix Salten, autor de Bambi. Essa experiência acontece em um galpão no qual tem praticamente vazio, tem alguns elementos, um sofá velho, rosa, meio vermelho, bem erótico, um piano, uma mesa, e nesse espaço, nesse galpão, diversos homens de 16 anos a 98 anos de idade fazem esse suposto teste, leem partes do texto contendo diversos momentos eróticos, diversos termos, de certa forma, pesados, que buscando mesmo abrir a discussão, pela perspectiva masculina mesmo o que eles acham, o que eles pensam sobre o texto e, é claro, sobre isso na atualidade. É bem interessante essa proposta no qual a diretora traz para dentro desse documentário. É algo bem interessante trazer a discussão sobre o assunto. É claro que é, de certa forma, bem polêmico, afinal de contas, o próprio conto ele tem alguns elementos no qual pode incomodar muitas pessoas, com ter atos sexuais por uma menor de idade, claro, com a perspectiva da atualidade, né, certo? Se eu não me engano, a jovem tem 12, 14 anos de idade, tem questão de próprio incesto, desejo sexual, diversos atos sexuais. Se eu não me engano, tem um momento em que tem escrito que acho que faz três, é, três, faz sexo com 3 homens por dia, acho que foram 1000 dias, então foram 33 mil homens, e que convertendo isso dá 33 mil paus, 33 mil pintos. Então o filme ele traz esses termos, o texto traz esses termos que pode incomodar muitas pessoas, mas o objetivo é isso, incomodar, sair do lugar comum, trazer a discussão, abrir a discussão sobre esse assunto, e ver mesmo a perspectiva masculina sobre esse conteúdo. E dessa forma a gente já pode imaginar diversos momentos cômicos que a diretora consegue extrair por essa experiência bem inusitada. Também tem diversos momentos é, em que mais de um homem está em cena falando, lendo sobre o assunto e discutindo com o rapaz, com o homem ao lado, sobre o que acabaram de ler. Também tem momentos em que diversos homens estão em pé e todos eles falam, leem, decoram e precisam falar alto ali alguns termos bem pesados, que é justamente constrangedor, mas faz parte da própria experiência, e o divertido também é ver os próprios homens envergonhados em ter que acompanhar isso, porque vai justamente em prol da discussão da moral, da ética para esse exercício, e também a própria forma como alguns termos, por mais que estejam ali em discussão, acabam sendo, como posso falar, acabam sendo trocados, tentando dando uma suavidade, até mesmo uma vergonha por mencionar certos termos, por falar certos assuntos, como por exemplo um cara falando, dois amigos
falando que estava me massageando. É porque a gente assistiu legendado em inglês, então legendado em inglês, então não sei como vai ficar em português, mas estava massageando. Aí o amigo dele, o colega, fala: Você diz isso? Como assim? E começa a tirar um sarro, começa a rir do colega, falando: Você, como assim? Você massageando? Sério que você está falando isso? Por que você não fala então ao pé da letra o que estava fazendo? Você estava se masturbando? Então esse é o experimento, um dos pontos que o próprio experimento realizado pela diretora dentro desse filme. A própria perspectiva masculina sobre esses assuntos, sobre esse texto, no qual tem ato sexual de uma mulher, um ato pode considerar atualmente, dependendo do país, da localidade, incesto. Também tem essa questão do próprio constrangimento por um homem ver por sair do lugar comum e ver o desejo sexual de uma mulher, algo que de certa forma é ignorado, é deixado de lado. Geralmente os homens tendem sempre a se preocupar com o seu próprio ato sexual, pelo seu próprio prazer, e não há tanta preocupação pelo prazer da outra parte, da outra pessoa, e não saber o que deseja, do que se preocupa, do que quer, se atingiu o ponto, se teve a própria. Caramba, tô esquecendo os termos. Se teve a própria. Se teve o próprio prazer. Se teve o próprio. Se teve o próprio prazer, se teve o orgasmo, infelizmente, felizmente lembrei do termo, se teve o próprio orgasmo, da mesma forma que traz essa questão da vergonha para dentro do assunto, a própria moral, a ética nos dias atuais, a masculinidade tóxica, enfim, são os elementos que esse documentário acaba tendo numa experiência de certa forma divertida, constrangedora e interessante. E é um dos filmes que vai estar presente aí, que estará na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 4 até o dia 2 de novembro. Se for assistir, boa experiência, se divirtam e não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre esse filme, sobre essa experiência que Ruth Rash, caramba, esqueci o nome dela, tô esquecendo. Hoje tá difícil, isso porque a mostra ainda não começou. Ruth Beckman, pela direção e pelo roteiro e direção de Ruth Beckman, que está em todo o tempo no próprio filme. A gente ouve a voz dela, mas ela não aparece, ela está por trás das câmeras orquestrando toda essa experiência. Basicamente, só os próprios homens convidados acabam aparecendo, de vez em quando aparece alguém da produção, mas só isso. A Ruth como uma única mulher em cena, por trás das câmeras, mas em cena, dialogando, conversando, orquestrando todo esse experimento. E, inclusive, de certa forma, um outro ponto constrangedor: diversos homens falando esses termos na frente de uma mulher, que é uma outra questão que também entra em pauta, que está dentro do próprio texto, no próprio subtexto dentro desse documentário, né? Uma coisa, pelo menos, que é o natural, os homens poderem conversar falando entre si sobre esses assuntos, sobre masturbação, sobre prazer e tudo mais. Agora eles, perdão, completamente incomodados sobre um texto erótico de 1906, sobre o prazer feminino, lendo esse termo na frente de uma outra, na frente de uma mulher, então já também tem todo esse próprio constrangimento, que também é colocado em pauta, no subtexto desse documentário. Bem, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!